Coisa semelhante à mudança que ocorreu na sua fisionomia eu nunca tinha visto antes. E espero nunca mais tornar a ver. Ah, não fiquei comovido. Fui tomado pelo fascínio. Era como se um véu tivesse sido rasgado. Vi surgir naquele rosto de marfim a expressão de um orgulho sombrio, de um poder impiedoso, de um terror abjeto, de um intenso e irremediável desespero. Será que ele revivia a sua vida em cada detalhe de desejo, tentação e abandono, naquele momento supremo de conhecimento completo? E exclamou num sussurro, diante de alguma imagem, de alguma visão, exclamou 2 vezes, uma palavra que era pouco mais que um arquejo: o horror. O horror. Essa é a frase mais conhecida do romance Coração das Trevas, de Joseph Conrad, de 1902. Que horror é esse? Vamos pensar sobre isso um pouco juntos? Da onde vem o material do qual é feito o seu telefone celular? Você sabe? Da onde vem a malha? Da onde é feita a roupa que você veste? Você sabe? Da onde são feitas as pequenas partes de um relógio que você usa no pulso? A gente tem essa informação? Da onde vem o alumínio da panela que a gente cozinha? Da onde vem a cerâmica da louça que a gente usa no dia a dia? Da onde vem exatamente os componentes do sabonete que você usa para tomar banho? Da onde vem toda a parafernália química de tudo que nos cerca, de plástico e outros produtos? Da onde vem todo o material metálico que nos cerca? Da onde vem tudo isso? A gente não sabe. A gente não sabe nem para onde vai depois. Já comentei sobre isso aqui, vou voltar a falar nisso 1 milhão de vezes se for necessário. A gente não sabe para onde vai o lixo que a gente produz. Assim como a gente não sabe de onde vem a matéria-prima das coisas que a gente consome. Mas esse não é um momento excepcional da história, não. Essa é uma história muito longa da humanidade. Explorar, transformar, produzir, consumir, descartar. Isso é uma constante na história da humanidade. Mesmo sendo uma constante, tem momentos que a gente consegue ver isso se intensificar. Se intensificar a tal ponto que parece perder toda a racionalidade que lhe é peculiar. Porque há racionalidade em tudo, não tenha dúvida disso, há racionalidade em tudo. Em todo o processo que vai desde a captação de uma matéria-prima até a sua transformação naquilo que nós modernamente chamamos de lixo, aquilo que é descartável, e que nós muito bem sabemos já hoje em dia que não é descartável. Que boa parte do que a gente simplesmente se desfaz não é descartável, não deveria ser. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que Eric Hobsbawm, no seu livro A Era dos Extremos, disse uma frase importante. Nunca houve na história um século tão europeu, nem tornará a haver. Ele estava falando do século XIX. O século XIX pode-se dizer que é o apogeu do capitalismo industrial. É quando o capitalismo chega na sua fase em que ele permite despertar aqueles sonhos, aqueles desejos que são até hoje a marca do capitalismo. O desejo de um progresso que nunca termina, o desejo de um conforto que pode ser produzido em grande escala, o desejo de um consumo que estaria em tese acessível a todos. Bom, para produzir esse capitalismo, para produzir essa materialidade toda, foi preciso explorar matérias-primas. E é aí que entra uma fase da história que os historiadores convencionaram chamar de imperialismo. O imperialismo é um fenômeno histórico. Ele não é um fenômeno exclusivo do século XIX. Isso aí a gente que estuda história está acostumado a saber. Já haviam existido impérios muito antes, desde, na verdade, do início daquilo que se convencionou chamar de civilizações. Mas o imperialismo, dito assim, com essa inflexão que os historiadores usam, tem a ver especificamente, sim, com o século XIX. Por quê? Porque tem a ver com um momento particular da história do capitalismo. Tem a ver com um momento em que o capitalismo chega na sua fase industrial e a demanda por matéria-prima é fundamental, não só a matéria-prima para produzir, mas também a matéria-prima para gerar energia. Então a gente está falando de uma série de elementos, estamos falando de carvão, estamos falando de marfim, ouro, prata, todo tipo de metais que você puder imaginar, estamos falando de borracha, algodão, linho, cânhamo, bom, poderia ficar aqui fazendo uma lista interminável, né, para aqueles que têm curiosidade desse sistema que vai se aprofundando no século XIX, não há dúvida de que a obra que deve ser lida se chama A Era dos Impérios, que faz parte de uma trilogia que o Hobsbawm escreveu, né, A Era do Capital, A Era das Revoluções e A Era dos Impérios. Para nós aqui interessa particularmente esse A Era dos Impérios. Né? Por quê? Porque aqui a gente tenta fazer um trânsito entre história e literatura e
eu faço essa introdução para chegar então na obra da onde eu tirei a citação que abriu essa fala, que é a obra O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. O Conrad é um sujeito interessantíssimo. O Conrad, ele é um polonês que emigrou para a Inglaterra e acabou se transformando num dos principais autores de língua inglesa da virada do século XIX para o século XX. Ele dominou com muita propriedade o idioma inglês a ponto de criar um estilo próprio, e ele é autor de algumas obras importantes, mas sem dúvida ele é mais conhecido pelo Coração das Trevas. E no Coração das Trevas, que ele escreve entre o finalzinho do século XIX e o começo do século XX e é publicado em 1902, o Conrad vai contar a história de um marinheiro, Charles Marlowe, que está contando a história para outros colegas de uma aventura, digamos assim, que ele teria vivido na sua carreira na África. E é interessante porque o Conrad, ele não cita diretamente a Bélgica, o imperialismo belga, ou até mesmo o que nos interessa aqui, o Congo belga, mas ele dá pistas dentro da narrativa dele. A história, para aqueles que já leram, não há nenhuma novidade, mas muita gente, lamentavelmente, ainda não leu o Conrad. Não é uma obra densa, não é uma obra que seja de difícil leitura, na verdade tem excelentes edições de bolso que você pode encontrar aí no mercado editorial. É a história, então, de Marlowe. O Marlowe é um marinheiro com experiência de comandar embarcações e ele então se oferece para comandar um barco naquilo que a gente vai entendendo no livro, que é o Rio Congo. Desde o momento em que ele vai procurar um emprego, já fica claro que ele está se referindo ao Congo belga, porque ele fala de um mapa que estava na parede da companhia onde ele foi pedir trabalho, e esse mapa, ele diz que tem ali as partes em vermelho, as partes em verde, que está vendo o progresso avançar sobre a África, é um mapa da África no século XIX, e ele diz, mas eu ia para o amarelo, é para lá que eu queria ir. O amarelo era uma cor que se convencionou usar, não que fosse obrigatório, para identificar as porções belgas da África. E é o que nós chamamos então o Congo belga. Então a história do Conrad se passa no Congo belga. Esse capitão Marlowe, ele vai penetrando no rio Congo, que ele se refere como se fosse uma serpente, e ele vai então descobrindo aos poucos que ele foi contratado não apenas para comandar um vapor que subiria o rio, para participar do comércio de marfim, que era o principal produto que os belgas exploravam no interior da África, mas que ele precisava resolver o problema, ou ajudar a resolver o problema de um agente colonial, que era considerado o melhor agente colonial, que comandava o melhor posto de captação de marfim no interior do Congo belga, que era o Kurtz. Então, a história ela tem dois eixos: a viagem de Marlowe pelo rio, e ele então se deparando com a realidade daquelas populações africanas submetidas à exploração colonial belga, e a curiosidade que vai crescendo sobre esse personagem, que é um pouco o fio que vai lhe puxando a África dentro, que é o Kurtz. Eu já li muitos trabalhos excelentes sobre a obra do Conrad, já assisti às adaptações cinematográficas e para a televisão, mas percebi a falta de dois elementos. Se alguém leu em outro lugar, me corrija, eu não encontrei ainda, que eu queria destacar muito rapidamente. Primeiro, que o Conrad fala muito e é reconhecido como um autor que fala sobre a África, mas quando você lê Coração das Trevas, você percebe que ele não viu a África, ele viu o rio. Ele fica quase toda a narrativa no rio, nas margens do rio, embarcado no seu vapor dentro do rio, e tudo aquilo que o cerca é como se o sufocasse. Ele transmite para o leitor um medo daquela selva que ele diz que vê manchas, que vê sombras. Os seres humanos para ele são sombras, são espectros, são fantasmas. Ele vai usando essas palavras ao longo do texto para se referir a quem? As populações africanas que ele não chega a conhecer. Ele não chega a conhecer do ponto de vista antropológico, etnográfico. Ele nem sequer desperta uma grande curiosidade pelas sociedades e pelas culturas que ele vai entrando em contato. Ele tem uma grande curiosidade pelo Kurtz. Por quê? Porque o Kurtz seria o sujeito que sabe muito sobre essas populações e que saberia como lidar com elas. Então esse é o primeiro aspecto. A gente não encontra no Coração das Trevas uma visão da África no período colonial através da literatura. Não, a gente tem a visão de um personagem que se sente naquilo que ele chama o Coração das Trevas. Mas ele não vê as trevas. As trevas o cercam, assim como os nevoeiros que são constantes na narrativa dele. O outro elemento que me chamou a atenção é que personagens femininos só há dois ao longo da história. Uma africana,
uma líder africana que ele se refere rapidamente numa passagem do livro, que se você for ler, eu peço que leia com atenção. E no final, né, eu não vou aqui entregar o fim da história, porque não tem a menor graça fazer isso, né, mas no final aparece uma nova personagem feminina que vai ser usada como artifício para o Conrad encerrar a sua história. Né? E esse fim dessa história também abriu margem para muita discussão no campo da história da literatura. Bom, por que eu destaco o Conrad? Porque o Conrad é um autor, que nos permite nos aproximar desse período através da literatura. Não é preciso fazer uma grande leitura histórica desse período para a gente poder entender o que o Conrad está tentando nos transmitir à medida que ele vai contando a história do Marlowe e a sua aventura no Rio Congo. Né? E eu recomendo particularmente essa edição da Companhia das Letras, porque esta edição ela traz, além do texto de Coração das Trevas, ela traz um artigo, na verdade uma espécie de conto, um mini conto do Conrad, que se chama Um Posto Avançado para o Progresso, que ele escreveu antes do Coração das Trevas, uns 3 anos antes. Tá? E ali também é a mesma história, são 2 personagens que estão subindo o rio, que também a gente percebe que é o Congo, e estão se deparando com o impacto que essa selva, né, espectral está provocando sobre eles. Eu recomendo muitíssimo a leitura do conto Um Posto Avançado para o Progresso. Ele antecipa aquela grande narrativa fantástica, maravilhosa do Coração das Trevas. Inclusive recomendo, se você ainda não leu Coração das Trevas, de ler antes o conto Um Posto Avançado para o Progresso e depois mergulhar no Coração das Trevas. O Coração das Trevas é famoso não só por ser uma das mais conhecidas obras do Conrad, mas também porque teve 2 adaptações. Uma para televisão, com Tim Holt e John Malkovich, bom, não precisa dizer muito, né? Esse é um grande elenco. E também a mais famosa adaptação, uma adaptação livre, que é Apocalipse Sinal, do Francis Ford Coppola. Essa eu acredito que muitos de vocês que acompanham aqui o Mundo de Papel já assistiram pelo menos uma vez na vida. Se não viram, corre lá que ainda dá tempo, né? A vida é curta, mas dá tempo de ver Apocalipse Sinal. Quem assistiu, né, sabe que a narrativa é similar, porque se inspira em Conrad, né? Um sujeito é destacado para descobrir o que está acontecendo com o Capitão Kurtz, que usa o mesmo nome, né? Que é um comandante americano na Guerra do Vietnã, que é considerado um gênio, um homem inteligentíssimo, assim como o Kurtz da história do Conrad era considerado por aqueles que iam dando informações para o Marlowe. A mesma coisa se repete em Apocalipse Sinal, né? Um grande filósofo que está lá no meio da selva e que parece que perdeu o sentido, que está louco. Tá? Também não vou cometer aqui a heresia de contar o final, né? Mas é um filme extraordinário, é um filme que marcou gerações. A minha é uma geração marcada por Apocalipse Sinal por vários motivos, né? Não apenas por tratar de um tema tão delicado como a Guerra do Vietnã, mas pela forma como fez, pela obra na qual se inspirou. Né? Então, tanto o Apocalipse Sinal como o Conrad, que dialogam, porque um é filho do outro, né, são obras, uma literária e a outra cinematográfica, que nos permitem pensar sobre esse contato com o outro, porque da mesma maneira que o Marlowe, o personagem que vai em busca do Kurtz no Apocalipse Sinal, também não vê os vietnamitas, ele vê nas margens do rio, né, até que ele chega no acampamento, né, na base do Coronel Kurtz. Aí a história tem um pouquinho de diferença em relação ao Conrad original, lá do Coração das Trevas. Né? Bom, você vai encontrar muitas coisas sobre o imperialismo, né? Inclusive um livro que vendeu bastante foi esse livro do Neil Ferguson, né? Império. Ele é um livro que trata também de uma visão sobre o imperialismo do século XIX, focado no Império Britânico. Tem uma diferença muito grande entre ele e o Hobsbawm, né? Porque Ferguson, na verdade, tem uma visão que quando você termina de ler, ela deixa um saldo positivo do imperialismo, enquanto que Hobsbawm é responsável por uma das visões mais críticas e bem elaboradas sobre o período do imperialismo no século XIX. Não que o livro do Neil Ferguson não deva ser lido, muito antes pelo contrário, é um contraponto, né? Mas é só para dizer que o imperialismo é um fenômeno sobre o qual não há um consenso de que ele foi um desastre para a humanidade. Há pontos de vista que tentam destacar aspectos positivos do imperialismo. Não diria que é a mesma coisa com a Guerra do Vietnã, né? Se a gente voltar um pouquinho para o Apocalipse Sinal, todas aquelas cenas que o filme nos transmite, né? Aquelas cenas aqueles ataques dos americanos, aquela população do Vietnã, os diálogos entre o Coronel Kurtz e o personagem que foi encontrá-lo, né? Tudo isso nos marcou muito, tudo isso nos fez pensar muito sobre essa
esses mundos que nunca se encontram, esses mundos que estão em choque, né? E nos fazem pensar também, de novo, né, num imperialismo que foi um imperialismo que se desenvolveu ao longo do século XX, diferente do imperialismo do século XIX, que é o imperialismo norte-americano, né, que é um imperialismo baseado nas armas, né, baseado na força do poder econômico e do poder militar. Esse era um aspecto também do século XIX, né, tanto é que o Belloc, né, tem uma frase famosa lá no finalzinho do século XIX que ele diz: aconteça o que acontecer, nós temos o fuzil Maxim e eles não. Essa é uma frase forte dita pelo Hilaire Belloc, né, em 1898. Estava se referindo a um fuzil que os britânicos costumavam usar nas suas tropas imperiais, coloniais, na África e na Ásia. Né? Então eu acredito que o Conrad é um convite, né, para todo mundo conhecer um pouco mais, pensar um pouco mais sobre o imperialismo do século XIX, sobre a exploração que foi feita sobre a África de uma forma, talvez assim, difícil de dimensionar, né, em números de vidas humanas, o sacrifício humano que foi oferecido de forma a contragosto pelas populações africanas, né, que no mesmo século em que eram exploradas pelos europeus da Inglaterra, da França, da Bélgica, da Alemanha, da Holanda, também eram explorados ainda no século XIX pelos negreiros, pelos traficantes de escravos que traziam para essa grande nação chamada Brasil, né? Levavam para as porções espanholas e inglesas da América também as populações africanas como escravos. Então quando você olha para a África de hoje e vê que a África continua sendo explorada de forma imperial, porque a África ainda tem muitas riquezas naturais, a gente volta a pensar lá no século XIX, volta a pensar na exploração do imperialismo, e ele é um tema presente, ele é um passado no presente. Porque eu vou voltar ao que eu disse lá no início. Da onde vem a matéria-prima de tudo que nos cerca? Nem sempre a gente sabe da onde vem. E às vezes a gente não quer saber. E às vezes, ao saber, a gente pode repetir a frase do Kurtz: o horror, o horror. É isso por hoje, gente. Vamos seguir resistindo. Ninguém solta a mão de ninguém. Em breve tem mais. Vamos pensar um pouco mais ainda sobre o século XIX, porque ele é um século que tem mais a nos oferecer, além da excelente discussão sobre o imperialismo. Vamos nessa, vamos em frente.